Olá, galerinha do quinto, sejam bem-vindos a mais uma aula de português, nossa aulinha aí 16, já caminhando aí para a reta final do quarto bimestre, né? Então vamos lá iniciar junto com tia aí mais uma aula? Sejam bem-vindos! Como a tia falou, a gente já falou que todo início de semana, primeira aulinha de português, tia vai trazer uma história para vocês. E dessa vez eu trouxe uma história, um gênero textual que é o conto, tá? Tia já falou para vocês sobre o conto, a gente já trabalhou muitas coisas do conto, não é isso? E hoje o conto que tia vai trazer para vocês é dessa menininha aí chamada Heidi. Algum de vocês aí do quinto ano já leu algum livro, já assistiu algum filme ou algum desenho? Essa Heidi aí é famosa, então tia vai contar de forma resumida em um conto a história de Heidi. Então preste atenção aí e acompanhem com tia. Então quem era a Heidi? Heidi é uma órfã que tinha acabado de perder seus pais aos 5 anos e foi morar com sua tia. Porém, a tia recebeu uma proposta de trabalho e não poderia levar a menina. Então resolveu deixá-la com o avô paterno. Ele era um homem frio e carrancudo que cuidava de cabras no alto dos Alpes. Heidi, muito inquieta, mas ao mesmo tempo curiosa, interrogava-se como seria ser acolhida por este avô desconhecido, ainda que a vida dura da montanha lhe trouxesse alegria. Cedo, com efeito, um profundo amor termina nascendo entre Heidi e o velho pastor. Trabalhava com ele um menino chamado Peter, que mais tarde se apaixonou por ela. Na subida à casa do avô, Heidi conheceu Peter e já viraram grandes amigos. A tia deixou a menina na casa do velho e lá ela dormia no feno, mas o jeito de ser de Heidi acabou por quebrar o gelo do coração do velhinho. Quando todos já podiam ver a diferença nele, a tia voltou e levou Heidi contra a vontade para a casa onde morava Clara. Clara era uma garota loira que não podia andar. O tempo passou e eles viraram melhores amigas. Elas viraram melhores amigas. Porém, Heidi adoeceu por saudade dos Alpes. A doença da protagonista foi tão séria que o pai de Clara teve de levar a garota de volta para que não morresse. Mas Clara sentiu saudades e foi visitá-la. Com ciúmes, Peter jogou a cadeira de rodas de Clara monte abaixo. Nisso, Heidi mostrou mais uma vez o quão especial ela era. Ela ensinou Clara a andar, realizando um milagre. Então aí, é um breve resumidozinho, um conto de Heidi, que conta a história de uma menina órfã da Suíça. Então, quando fala ali que ela vivia nos Alpes, que ela ficou com saudade dos Alpes, é lá na Suíça. Escrita como um livro infantil em 1880 pela escritora suíça Johanna Spyri. Em Portugal, a história adquiriu tamanho sucesso que ganhou o desenho animado de Heidi. A história já rendeu filme, desenho animado de sucesso ao longo dos anos, como também livro. Tem um livro que conta a história de Heidi. Então, quem ficou curioso para saber nos detalhes aí sobre Heidi, tem um livro também, certo? E lembrando que quando tia terminar a aula, assistirem toda a aula bem bonitinhos aí, tem um videozinho complementar mostrando o desenrolar dessa história que tia acabou de contar, certo? E vamos agora iniciar nossa aula e vamos pegar o livro na página 54, onde tem ali regras do jogo. Então, pega aí o livrinho, regras do jogo, observem as imagens aí na página 54. Então, vocês vão ler a partir desse momento as regras de um jogo chamado Mancala. Já falei para vocês sobre ele? Já ouviram falar em algum canto sobre esse jogo Mancala? Ele é de origem africana e existe há mais de 4.000 anos. É conhecido e jogado no mundo todo e dizem que foi um dos primeiros jogos inventados. Então, se perguntarem qual um dos jogos mais antigos existentes, vocês respondem a Mancala, certo? Então, vamos ler, tia vai voltar aqui, na página 55, como é que fala desse jogo, o que é que conta aí. Então, acompanha aí com tia a leitura no livro. Então, Mancala é uma designação genérica dada pelos antropólogos a um grupo muito numeroso de jogos cultivados na África, que guardam entre si diversas semelhanças. Estudiosos já identificaram mais de 200 diferentes famílias de mancalas, e todas elas parecem ter uma origem comum no Egito, há cerca de 3.500 a 4.000 anos, né?
O que mais me surpreende nas mancalas é a sua mecânica inteiramente dependente do raciocínio. Conforme a região onde é jogado, a mancala é conhecida com um determinado nome. Então, lá no Sudão, Wari, né? No Senegal, Gâmbia, né? No Senegal e no Haiti é conhecido como Gâmbia. Aueire no Burkina, exemplo, alto volta. Então, aqui estão as denominações desse jogo em vários lugares do mundo. Na Nigéria, são apenas alguns poucos exemplos aqui que ele trouxe no livro. No Brasil, os escravos que trouxeram o chamaram de ade. Uma das modalidades mais praticadas na costa ocidental da África é o eire, que tem uma variação chamada auelê. É esta modalidade que apresentarei ao leitor em seguida. Então, essa forma de jogar a mancala que está lá presente na África, né? Que ele vai apresentar para vocês agora. Então, preste atenção aí. Os mancalas são praticados em geral sobre tabuleiros de madeiras, como vocês podem ver nas imagens, que contém 2 ou mais fileiras de concavidades alinhadas, que são as casas. A quantidade de fileiras, bem como a quantidade de casas, depende do tipo de mancala. As peças são tradicionalmente sementes secas ou pequenas conchas. Para o leitor experimentar o prazer de jogar auelê, será preciso, portanto, providenciar esses componentes. O ideal seria arrumar um bonito pedaço retangular de madeira com mais ou menos 14 centímetros de largura, 50 centímetros de comprimento e 2 de espessura, e nele escavar as concavidades. Se isso não for possível, vocês também podem jogar ele no chão. Às vezes eles fazem isso, no próprio chão, faz os buraquinhos e tem como praticar esse jogo aí, certo? Aí, como ele fala aqui, uma forma mais que os africanos fazem também, fazer os tabuleiros no chão. Essa última alternativa, inclusive, só reforça a bonita metáfora da semeadura que os mancalas propõem, além de ser uma boa solução para se jogar na praia. Para as peças, o leitor pode utilizar grãos de feijão, ou melhor, sementes de tremoços. A quantidade de peças também varia de acordo com o tipo de mancala, mas para o auelê, o leitor precisa de 48 sementes. Então, é isso que ele está explicando aqui. Como é que joga o jogo, como é que adquire as peças, pode ser feito no chão. Aí vai dizendo, o gênero textual que a gente está vendo é regras de jogo. Então, ele vai dizendo como é que se joga. Aí, na página 56, ele vai dizendo, os jogadores se alternam fazendo um lance por vez. Então, vocês podem ler aí com atenção para que depois a gente faça a compreensão. Tia não vai se estender, essa página 56 eu vou deixar para vocês fazerem a leitura. E nós vamos fazer agora, na página 57, a compreensão de uma parte desse trecho. Então, antes de iniciar a atividadezinha aqui, leiam a página 56 aí, dá uma pausazinha, lê e vamos fazer a interpretação, certo? Aí na página 57, na questão 2, vamos reler um trechozinho daquele texto que tia leu o início agora. Mancala é uma designação genérica dada pelos antropólogos a um grupo muito numeroso de jogos cultivados na África. Nesse trecho, o que significa a expressão em destaque, designação genérica? Vocês têm ideia do que significa isso? Quando fala designação genérica, coloca aí na letra A. Significa que mancala é uma expressão que não é um jogo específico. Genérico, a gente está dizendo que abrange, né, muitas coisas. Mais um grupo de jogos que tem muitas variações, apesar de guardarem certas semelhanças. Então, quando fala designação genérica, quer dizer que não é algo específico. Tem muitas variações, dependendo do lugar que vai ser jogado também. Então, coloca assim para ficar corretinho na letra A. Significa que mancala é uma palavra que expressa não um jogo específico, mas um grupo de jogos que tem muitas variações, vírgula, apesar de guardarem certas semelhanças. Tem semelhanças, mas tem diferenças. Não é uma coisa fechada. Certo? Compreendido? Vamos para a letra B. Agora vocês vão falar um pouquinho do conhecimento que vocês têm. Vocês sabem o que faz um antropólogo? Já ouviram falar sobre isso em ciências?
né? Geografia também pode se questionar sobre isso. O que se faz um antropólogo? O que é que ele faz? Quem sabe? Sabe não? Então coloca aí. Antropólogo é um especialista em antropologia. Entendi nada, tia. Vou explicar. É o estudo do ser humano em seus aspectos biológicos e socioculturais. Então, quando aquela pessoa que estuda o ser humano de acordo com sua cultura, de acordo com o seu lado biológico, é o antropólogo. Responde aí. Antropólogo é um especialista em antropologia, ok? Isto é, o estudo do ser humano em seus aspectos biológicos, quando fala biológico, fala do corpo, e socioculturais, a gente está falando da cultura, da sociedade em que vive. Então, ele estuda tudo isso, certo? Seguindo. Na letra C da mesma página, por que essa profissão foi mencionada nesse textozinho que a gente leu? Por quê? Por que se fala aí do antropólogo no contexto do texto que a gente leu? Vocês têm ideia por quê? Vamos respondendo aí. Ela foi mencionada porque, segundo a matériazinha que a gente leu, foram os antropólogos que atribuíram o nome Mancala para um tipo de jogo de tabuleiro comum na África. Por isso que eles são citados no texto, porque foram eles que atribuíram a esse jogo o nome Mancala. Respostinha completa coloca assim. A profissão foi mencionada porque, segundo a matéria, né, o texto que nós lemos de regras de jogo é uma matéria, foram os antropólogos que atribuíram o nome Mancala para um tipo de jogo de tabuleiro comum na África, certo? Segundo o texto, Mancala é um jogo intuitivo ou é um jogo que depende de raciocínio? Quem prestou atenção na parte que eu li junto com vocês, dá para responder. É um jogo que com o uso do raciocínio, então você tem que pensar, analisar para poder ver o caminho certo. É tipo xadrez, né? O xadrez é um jogo que depende do raciocínio. Para você poder dar lá o checkmate, você tem que arquitetar toda a trajetória para poder vencer. É a mesma coisa da Mancala, e não é intuitivo, né? Não é uma coisa que você vê, vai lá e de forma intuitiva e ganha, né? Tem que você pensar, tem que analisar. Então, marca aí. É um jogo que depende do raciocínio. Vamos para a questão 3 e me respondam. É possível dizer que a matéria jornalística que nós lemos também é um texto instrucional? Ele é um texto instrucional. Lembram que é um texto instrucional? É aquele texto que ensina alguma coisa, né? Que vai mostrando um passo a passo de alguma coisa. Essa matéria também pode ser considerado um texto instrucional? Sim, né? Por quê? Porque ele também ensina as regras do jogo do tipo Mancala. Ele ensina como criar o jogo. Ele ensina como é que você vai jogar. Então, sim, porque ele também ensina as regras do jogo do tipo Mancala, certo? Então, ele se enquadra aí em um texto instrucional também. E vamos tirar do texto um trechozinho que comprova isso daí. Então, você pode tirar ou da página 56 ou da página 55. Pega um trechozinho ali que comprove que esse texto pode ser considerado também um texto instrucional. Qualquer parte, onde está falando aqui, os jogadores se alternam, você pode tirar isso daí e copiar aqui no pontinho. Trouxe um exemplo? Sim, esse exemplozinho comprova o que eu disse. Cada jogador fica diante de uma fileira de 6 casas, que constituirão o seu campo. Então, eu estou dando uma instrução de como é que vai ficar cada jogador lá na hora de praticar essa modalidade da Mancala, esse joguinho aí da Mancala, certo? Podem procurar outro ou então coloque esse exemplo de tia, tá bom? Se vocês forem atrás procurar, tia acha melhor, porque é vocês achando do jeitinho de vocês aí, ok? Vamos para a página 58 e vejam que aqui na página 58 temos uma imagem de 2 pessoas jogando Mancala. E fala aqui também sobre os textos instrucionais, que como regras de jogos normalmente são organizados em uma estrutura parecida em que ficam separados os materiais necessários e as instruções.
Então, aqui mostra as pessoas jogando e aqui explica sobre o texto instrucional que é semelhante ao gênero textual, regras do jogo, né? Aí vocês vão fazer o que na questão 4? Vocês vão localizar no texto as informações sobre o jogo AuElê e organize-as na estrutura abaixo. Então, para se jogar o AuElê, ele vai explicando aqui, ó. Começa na página 56, certo? Logo em cima aí, no parágrafo, aí tem o AuElê é para 2 jogadores. Então, para poder jogar o AuElê, quais são os materiais necessários? Procura aí no texto. Dá uma olhadinha aí. Aí vocês vão começando a montar esse texto aqui, essa estrutura aqui, que remete também a um texto instrucional. Então, os materiais necessários para se jogar o AuElê, quem procurou no texto achou eles, ó. Tabuleiro de mancala, que também pode ser riscado no chão, né? Como a tia falou, pode fazer os buraquinhos lá no chão para jogar. Tem mais alguma coisa? Sim, para jogar também precisa de 48 sementes. Mas como vocês viram na imagenzinha logo aqui na página 54, pode usar botões, né? Quem tiver também os botões coloridos também dá para fazer com isso. Número de jogadores para se jogar o AuElê. No mínimo quantos? Só pode ser 2 ou pode ter mais? Bota a quantidade que aparece no texto, que são 2 jogadores, certo? E o objetivo do jogo. Qual é o objetivo do jogo? Leram? Essa parte foi aqui que deixou para vocês lerem sozinho. O objetivo do jogo é capturar o máximo de sementes. Então, o objetivo final do jogo, vence aquele que captura mais sementes. Ok? Preenchemos tudo aí bonitinho. E tia vai deixar para casa o que para vocês? A página 59. O que é que temos na página 59? Vamos continuar a trabalhar com esse texto que tia trouxe, falando da mancala. E vocês vão lá no materialzinho de apoio de vocês, vão destacar as regras do jogo AuElê e vão colocar no espaço a seguir aqui na ordem que aparece no texto. Então, são quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vocês vão destacar aquelas 8 regrinhas do jogo AuElê e de acordo com a ordem que vai aparecendo no texto, vocês vão colando aqui. Então, vai precisar de quê? Reler o texto, senão vai ficar na ordem errada. Colhem, mas se houver dúvida, tia, eu estou na dúvida se essa é a primeira ou a segunda, lê o texto e não conseguiu encontrar, espero encontrar ao vivo que te ajuda vocês, tá? Mas quem já conseguiu, vai colando e deixa tudo aí na ordem bem bonitinho, tá certo? E tia finaliza a aula de hoje, coraçãozinhos para vocês, coreanos, e tia a gente se vê na próxima, se Deus quiser, né? Beijo e até lá!